Ou seja, irmão, o refrão é a repetição de uma frase ou fórmula, né? Exemplo, temos o Salmo 107, Salmos 8, Salmo 15, Salmo 21 e Salmo 31, né? A característica da poesia hebraica também é diferente da poesia oriental, né? Porque ela não se valia de rimas, né? Ela não usa a linguagem rítmica, né? Ela consiste em repetir a mesma ideia em dois versos. Ela repete a mesma ideia em dois versos, né? Sucessivos, usando, porém, uma forma diferente em cada verso. Ou seja, os autores eles usavam essa maneira de se expressar nos versos dos louvores para poder dar um andamento, dar um significado, dar uma ênfase mais chamativa para aqueles que iriam ler, né? Não ficar sem sentido, né? Eles tinham essa forma de abranger isso para as pessoas entenderem o sentimento, o profundo do que eles estavam expressando ali naquelas palavras, né? Nós vamos aqui agora para o tópico 3, né? O tópico 3, nós vamos falar das expressões que aparecem em Salmos, né? Que é a expressão Selá, a expressão Igaim, a expressão Mictã, a expressão Gedutum e o Masquil e o Degraus. O termo Selá, que aparece em Salmos 3, 4 e 24, ele é dado como uma pausa, ou seja, os salmos, quando na época que os salmos eles eram entoados, né, que eles tinham várias diferenças. Tinham os louvores, que eram expressados e eram cantados nos cultos naquela época que estava se formando, né, na época de Davi. Então, automaticamente que os israelitas louvavam o Senhor com cânticos ali de salmos, eles também tinham instrumentos. Tinham os levitas ali que tocavam os instrumentos. E Selá, eles, segundo os estudiosos, né, porque não tem uma conclusão, esses termos aqui que aparecem na Bíblia não tem uma certa conclusão, né? Há um debate entre os teólogos para descobrir realmente o que eram essas expressões, né? Mas eles denominam essa expressão Selá, que aparece nesses salmos, como uma pausa, né? Como naquela época tinha muitos instrumentos, né, que tocavam, né, orquestravam ali os cânticos, aí tinha uma pausa para os instrumentos. Para o quê? Para tocar uma introdução, ou o povo cantar um refrão, ou seja, era uma pausa para os instrumentos. Assim é os estudiosos que falam, né, que dizem aqui na revista. E então, a Selá era dada como uma pausa, né? O povo para, aí o instrumento faz uma introdução, faz alguma coisa, e aí depois eles continuam. Igaon, né? Igaim é o quê? Esse Igaim aqui, ele está presente no Salmo 9, 16. E ele está descrito aqui, como os estudiosos avaliam, como um período de meditação. É um momento de meditação. Tipo, acabou o louvor e eles tinham um momento, após o louvor, eles tinham um momento, os israelitas eles tinham um momento de meditação, né? Eles meditavam aqueles louvores que eles tinham entoados a Deus. E é assim que é composto. Nós não temos muito o que aprofundar nesse tema, porque o autor da revista ele já coloca que há muitos debates sobre esses temas, né? E a conclusão que eles chegaram é que esse Igaim, ele é tido como um momento de meditação, né? O terceiro, Mictã. Mictã ele está presente no Salmo 56 e no Salmo 60. Ele pode se referir, né, a uma oração silenciosa. Segundo os estudiosos colocaram que a expressão Mectã significa o quê? Um momento de oração silenciosa. Cada um ali
cada um ali orando ao Senhor ali silenciosamente, um momento íntimo só da pessoa com Deus, né? A gente não aprofunda mais nesses nomes, nesses termos, porque a revista ela não nos dá, né? Não há muito o que achar sobre esses termos, né? Eu já pesquisei em alguns lugares na internet e a gente não, eles revelam que não tem muito aprofundo, porque muitos desses estudos do Antigo Testamento foram perdidos, né? Foram perdidos. Alguns arqueólogos acharam, mas outros não. Então, muitos documentos sobre esses termos aí foram perdidos, né? Foram deixados, foram abandonados, né? Aí você não tem muita coisa para pesquisar nessa parte. Vamos para o tópico 1, 2, que aí fala sobre Geduntum e também o Misquil. Misquil, Geduntum. Geduntum era uma família, né? Uma família de levitas, né? Geduntum era uma família de levitas que eram habilidosos na música, ou seja, eram os músicos da época, né? Porque quem podia louvar a Deus naquele tempo era só os levitas. E também os seus filhos, né? Os filhos porque filho de levita era levita e sempre a hierarquia sempre ia passando de geração em geração. Então, os Gedutuns era nada mais nada menos que os músicos da época. Eles que tocavam as harpas, tocavam os instrumentos para o povo louvar a Deus, né? E eles eram muito habilidosos, né? Junto com Asaf e Emã, eles tocavam, né? Fazia a orquestra, vamos dizer assim, a orquestra que conduzia o povo a cantar e louvar o Senhor, né? Misquil, ele não é o consenso quanto o sentido dele, né? O autor da revista não revela, porque ele não tem conhecimento, não tem muito estudo sobre isso, como eu já falei agora há pouco, né? Muitos estudos, muitas evidências, né, foram perdidas, né, da Bíblia e eles não têm acesso. Por isso que há constantes debates, né, sobre esse assunto. Ele mesmo revela na revista, o autor, que há constantes debates sobre esse assunto, desses termos, né, que nós encontramos na Bíblia, principalmente no livro de Salmos, né. Tópico 3.3, é o último, né? O degraus. Ou seja, degraus pode ser nada mais, nada menos que o cântico da subida. Cânticos dos degraus. Irmãos, são 15 cânticos. Do Salmo 120 ao Salmo 134, nós encontramos esses 15 salmos que são denominados os salmos do cântico dos degraus. O que é isso, irmãos? Na antiguidade, irmãos, na época do Templo de Salomão, quando Israel ia para as suas festas, né, vinham israelitas, judeus convertidos, né, de diversas partes do mundo, né, diversas partes do mundo para adorar a Deus ali, nas 3 principais festas que tinham ali em Jerusalém. E cânticos e degraus os cânticos. Esses 15 cânticos são os cânticos que os peregrinos cantavam subindo para Jerusalém. Ou seja, você podia morar no norte e descer para o sul, mas não tinha jeito, era subida. Esses cânticos significam que subir para Jerusalém, porque quando você chegava a Jerusalém, você tinha que subir para o templo. Subir. É cântico de subida, ou seja, eles louvavam entre esses 15 cânticos, subindo, indo para o templo adorar a Deus. E lá no templo, em Jerusalém, tinham 3 festas principais, que eram essas: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Essas são as 3 principais festas que haviam ali. Ou seja, no ano que Jesus, né, foi preso, foi crucificado, foi dias antes da festa da Páscoa, onde vários e vários judeus, vários e vários israelitas vão ali, se reúnem para poder adorar a Deus ali no templo, subir. Quando fala-se cântico dos degraus, é subindo para Jerusalém, subindo para o alto, né?
Esses salmos eram entoados enquanto os israelitas subiam para Jerusalém, né? Independente de você vir do norte para o sul, não. Era sempre subindo para Jerusalém. A regra é essa, subir para Jerusalém. Então, irmãos, essa é a lição fantástica do livro de Salmos, né? Os significados do termo Selá, Igaim, Mictã, Gedutum, Mesquil e degraus, o livro de Salmos são abrangentes, havendo constantes debates sobre o tema. São vários debates sobre esses temas, né? É o que o autor vem nos colocando aqui, né? E a conclusão, eu queria ler a conclusão para os irmãos, que está aqui. O livro de Salmos é indispensável guia para o louvor e a oração, tendo tanto individual como coletivo, principalmente neste tempo de tantas distorções e superfacilidade doutrinária expressas em muitos cânticos. Estou voltando a dizer, nós temos que tomar cuidado com os cânticos que nós ouvimos. Às vezes a voz é bonita, às vezes a orquestra, o instrumento é bonito, a introdução é bonita, pode até mexer com você, mas o que a gente tem que prestar atenção não é porque eu sou regente de grupo dos varões, mas qualquer um. Quando você vai ouvir um louvor, presta atenção na letra. A letra do louvor é o que vai dizer se está exaltando a Deus ou exaltando o homem. Isso é muito importante. E eu quero deixar aqui para os irmãos, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, meus irmãos. Aqui, eu queria deixar um salmo que eu acho que é crucial para nós lermos e sempre estarmos refletindo neste momento tão difícil que nós estamos passando aqui no Brasil e o mundo. Eu vou estar lendo aqui o Salmo 121, que diz assim: Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Eu pego este salmo para mim e para vocês, meus irmãos, para nós refletirmos neste momento tão difícil que nós estamos passando. Não entre em desespero. Não fique mergulhado nessas notícias negativas. Creia no Senhor. Confia nele. Ele tem boas coisas para nós. Agora é o momento de nós buscarmos a face dele verdadeiramente, orando, jejuando, lendo a sua palavra. Ele está aqui para falar com nós. Não importa o dia que nós vamos voltar a nos congregarmos juntos. Esse momento é um momento onde a igreja está se fortalecendo. O gigante está aí fora, bramando, falando, venci os crentes. Os crentes não vão mais para a igreja, as igrejas estão fechadas. É aí que ele se engana. Mal ele sabe que a igreja está se fortalecendo. A igreja está se renovando. As famílias estão mais próximas. As famílias estão se reatando. A igreja
está ficando mais forte. Como a igreja está ficando mais forte? Eu acabei de falar. Orando, jejuando, lendo a palavra. Ei, igreja. Você, igreja. Eu, igreja. Vamos orar. Vamos jejuar, vamos ler a palavra, que assim nós vamos fortalecer mais e mais. Porque não importa o que vai acontecer lá fora. A igreja é um templo. Nós somos a igreja verdadeira. Nós somos a igreja do Senhor. Se o Senhor vier buscar a igreja, nada vai impedir nós de subirmos. Nada. Porque o arrebatamento é a qualquer momento. Podemos estar lá dentro da igreja, orando, no culto, ou aqui em casa, ou na rua, ou no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, em qualquer lugar. A hora do Senhor vai chegar e nós não sabemos a hora. Isso que está acontecendo é o princípio das dores. Há muito ainda para acontecer. E nós devemos estar preparados para o dia do Senhor. O dia mal vem, mas o dia do Senhor vai vir em breve. O dia que Ele levará a tua noiva para ceiar no céu. Eu agradeço, meus irmãos, por essa oportunidade. Eu queria orar para encerrar esta aula. Desculpe pelos erros, né? Que a gente está se adaptando agora. A gente não é perfeito, a gente não é um expert, né, nisso, né? Um profissional, mas a gente vai melhorando cada vez mais. Eu agradeço a oportunidade pelos irmãos. Queria orar para encerrar. Senhor amado Jesus, nós te agradecemos por essa aula que veio, Senhor amado, como uma flecha maravilhosa em nosso coração de despertamento, Senhor, para nós orarmos e jejuarmos cada vez mais, Senhor. O livro de Salmos é um livro maravilhoso que nós temos várias ocasiões, vários acontecimentos que acontecem na vida do cotidiano do ser humano para nós lermos e nós refletirmos a Tua palavra, Senhor. Senhor, que essas palavras venham entrar nos corações dos nossos irmãos, que essas palavras venham florescer, que os irmãos venham, Senhor amado, a se chegar a mais a Ti, em oração, em dedicação a Ti, Senhor amado. Que nós podemos, Senhor amado, ouvir mais a Tua palavra, nos achegarmos mais a Ti, jejuarmos mais, lemos mais a Tua palavra, porque Tu quer falar com a Tua igreja, quer renovar a Tua igreja. Senhor, tem misericórdia, Senhor amado, daqueles que estão enfermos em nosso meio, Senhor amado. Vá ao encontro, Senhor, das famílias enlutadas, Senhor. Conforta a cada um, Senhor amado, que está passando por este momento difícil. Senhor, bendito eterno Salvador, peço a Ti, pela Tua igreja, Senhor amado, que ela se fortaleça mais e mais, que ela volte, quando ela voltar, Senhor amado, ela volte mais, Senhor amado, mais fortalecida, mais honrosa, Senhor amado, mais dedicada a Ti, porque a Tua noiva está sendo adornada para a subida ao céu. Ela não pode subir de qualquer jeito, Senhor amado, ela tem que subir linda e adornada e firmada na Tua palavra. Bendito eterno Salvador, tudo nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.